Olá, amigo dono de restaurante, muito entusiasmo, quero apresentar para você o FICIM, uma plataforma que vai te ajudar muito na gestão de restaurantes. Criada por donos de restaurante, que conhecem a demanda e que sabem o que é que a gente passa, e criamos uma plataforma para nos atender nos serviços necessários aí do dia a dia da nossa gestão. Então, você clicando em ficim.com.br, você consegue acessar o site principal. Tem um cadastro aqui que você libera 7 dias grátis na plataforma. Com isso você consegue conhecer todos os módulos, como é que funciona. E eu quero dizer um pouco para vocês aqui. Acessem, conheçam um pouco dos serviços e eu vou mostrar na prática aqui uma operação. Você vai fazer o login. Vem com um dashboard inicial, onde ele traz um pouco do módulo de checklist, o que fez, o que não fez, o que está atrasado. Você consegue emitir um alerta de checklist atrasado para o responsável, para que ele consiga executar o checklist de responsabilidade dele. Você tem um alerta de estoque, tem um módulo de contagem de estoque, ele vai te alertar aqui caso algum produto atinja o estoque mínimo, tá? Temos tarefas, então você tem um módulo de agenda onde ele te ajuda a organizar o seu dia a dia, tarefas, o que vai fazer, o que não, como é que funciona o seu dia, sua correria, tá? E aqui ele vem com um dash do ponto. Quem está trabalhando, quem não foi, quem está de descanso, quem bateu o ponto hoje, e alguns checklists para serem executados. O simzinho, que é um assistente, onde você consegue fazer perguntas sobre os módulos, né? Se você quiser navegar entre os módulos, você pode fazer pergunta por aqui. Um ranking, né, entre os funcionários, quem executou o checklist no horário, quem executou atrasado, como é que está a pontualidade de cada um, você consegue fazer o ranking, que é o nosso módulo de gestão de pessoas. Algumas rotinas, né, traz aqui. E essas rotinas que foram criadas aqui não foram executadas, né? Então, a gente tem um módulo de procedimentos padrões também. Então, vamos lá para o módulo de checklist. Ele traz aqui um resumo, como é que está o dia de checklist, quais checklists estão programados, né? Quais estão pendentes, que já eram para ter sido executados e não foram, quais foram executados ou estão sendo executados e quais foram concluídos, tá? Em modelos, aqui você tem alguns modelos pré-definidos que já estão publicados ou em modo rascunho, você está editando, você está preparando. A gente tem um modo de IA que você vai falar o que é que você quer controlar. Por exemplo, eu quero criar um checklist para controle de temperatura de 4 geladeiras. A IA vai preparar todas as perguntas, se você quer com foto, com assinatura do responsável, e vai te entregar um modelo no modo rascunho, você altera o que quiser alterar e consegue já aplicar o checklist com o responsável e tudo mais. Na biblioteca nós temos alguns modelos de checklist que já estão pré-definidos, né, digamos assim. São alguns modelos já de comum uso em restaurantes. Né? Os POPs é onde a gente cria aqui as rotinas, né, os procedimentos operacionais padrões. Então, você vai criar o seu modelo, você pode criar com IA também, com a ajuda da IA, ou você pode criar um modelo do seu jeito, já colocar o responsável e todo dia essa pessoa, né, tem que cumprir aquele procedimento. Com relatórios, ele traz todos os relatórios aqui que foram concluídos no prazo, em atraso, que não foram concluídos, para você entender por quê, se quem é a pessoa que não está concluindo. Então, quais são as últimas execuções, traz tudo aqui do dia, a hora, quem foi que executou, se executou com atraso. Esse é o módulo de checklist. E nós temos ainda aqui a auditoria. A auditoria, sempre que um checklist é respondido e concluído, a gente consegue rodar uma auditoria por IA. Ela vai verificar todas as respostas, se teve observação, dizendo que não fez, por que não fez.
vai verificar as fotos, vai fazer uma análise das fotos e vai entregar para a gente uma situação desse checklist, se ele foi aprovado ou reprovado e por que ele foi reprovado. Aí você tem um histórico de checklist, você consegue fazer auditoria agendadas, programadas já, ou consegue rodar elas manuais também. E aqui é o modo de auditoria em cardápio. Se você quiser passar uma tarde, por exemplo, verificando como é que está a qualidade da saída dos seus pratos na cozinha. Você vai inserir aqui nesse módulo cardápio quais são as fotos dos seus pratos, como eles deveriam sair da cozinha, e vai rodar uma auditoria nas fotos dos pratos saindo da cozinha. Consegue comparar as duas fotos e te mostrar as diferenças, se está ok, se está aceitável ou se estão reprovadas. No agenda do gestor, aqui a gente consegue ter a criação de metas. Então, por exemplo, você tem calendário, você tem alguns compromissos que você precisa executar dentro do restaurante. Você precisa fazer a atualização de cardápio do iFood. Você pode configurar sua agenda aqui, colocando os prazos a serem executados, quais são as tarefas, quais são os projetos a serem executados, com as tarefas. As reuniões podem ser gravadas aqui, reunião com o time, reunião com o gerente, né? E quais são as tarefas agendadas aqui que são recorrentes. Toda semana eu preciso executar uma tarefa, né? Você consegue fazer esse agendamento recorrente. E nós temos a central de chamados, isso aqui é bem legal. A central de chamados, você tem um QR Code dentro da sua operação, da cozinha, o atendimento. E qualquer colaborador que identificou algum problema no seu restaurante, algum equipamento quebrado, uma tomada quebrada, um utensílio faltando, ele pode conseguir fazer uma foto, ele lê esse QR Code, abre o modo de chamado no telefone dele ou no telefone da loja, ele digita, faz uma foto do que é, ou digita do que é, coloca o responsável, o gerente dele e abre esse chamado. Esse chamado já vem para cá e já dispara também um alerta para o gerente dele, para o responsável daquele problema que está acontecendo. Você pode usar isso com utensílio, com equipamento, com problemas de temperatura. Às vezes faltou um insumo, acabou o insumo 10h30 da noite. Na hora de guardar, o funcionário lembrou disso, ele não vai comunicar, essa informação vai causar um problema no outro dia. Então, o módulo chamado é muito legal para a operação. Finalizando, agora vamos para o módulo de recrutamento e seleção. Isso daqui você consegue criar vagas, né, para o seu restaurante, por exemplo. Quero contratar um cozinheiro. Você vai abrir uma vaga, você tem aqui nova vaga, você vai digitar qual é a vaga que é, qual a descrição da vaga, né, quais os horários de trabalho, salário máximo, se tem bonificação, se é mensal ou se você quer por diária, se você tem benefícios que você vai pagar por essa vaga ou não, né, quais são os pré-requisitos, salva essa vaga vai vir para cá, você vai ter um link para divulgar essa vaga, então você copia aqui. Você pode divulgar essa vaga no Instagram, você pode divulgar essa vaga no Facebook, nos grupos, no WhatsApp, enviar para os amigos enviarem para os conhecidos. Através desse link, os candidatos vão clicar, eles vão cair numa entrevista que é a Ana Clara que faz, né, que é uma IA do FICIM. Ela vai entrevistar, ela vai salvar todas as respostas, ela vai analisar, vai montar um currículo, vai montar um perfil desse candidato, vai te entregar esse perfil pronto, né, para você analisar se faz sentido para você seguir com esse candidato ou não. E fazendo sentido aqui essa pontuação, né, que vai de 0 a 100, fez sentido para a vaga, preencheu aquilo que você colocou de pré-requisito, ele passa para a segunda etapa. A segunda etapa é um questionário, é um quiz, que ele vai enviar para o candidato também. O candidato vai preencher, ele vai fazer uma nova análise desse candidato e vai te entregar se você passa para a próxima fase ou não, se vale a pena você entrevistar esse candidato ou não. Então, essa pré-seleção aqui, ela poupa muito nosso tempo, ela resolve muito a nossa vida, ela realmente de 100 candidatos, nós abrimos vaga recente, de 80 candidatos, nós fizemos 5 entrevistas e contratamos 2 pessoas.
Então, a gente realmente consegue ser bastante efetivo com esse módulo de recrutamento. E a gente tem também o banco de talentos, onde a gente consegue reunir todos os talentos, todas as pessoas que se candidataram por várias vagas. Então, nas próximas seleções, você consegue vir para cá e acessar essas pessoas aqui e chamar essa pessoa de novo para atualizar o currículo dela ou para oferecer uma nova vaga para ela, e você inicia um processo de seleção dentro daqueles candidatos. Então, com o tempo, isso aqui vai se tornando uma ferramenta muito poderosa, poupando muito nosso tempo de contratação, inclusive para freelancers, né, que você consegue ter essa contratação, esse banco de candidatos aqui dentro do seu sistema, evitando que você perde tempo em anunciar a vaga novamente, em buscar esse candidato novamente. Então a gente tem um publicador de vaga, ele vai facilitar bastante também, você vai escolher a vaga aqui, e que ele vai preenchendo essas informações aqui, e depois ele gera uma legenda, com uma cópia aqui para você publicar essa vaga, e gera uma imagem, que você já pode pegar essa imagem e jogar nos grupos de Facebook, de Instagram, junto com um link para a pessoa se candidatar com as informações básicas, né, que já temos aqui. Relatórios, você consegue ver como é que está a evolução, quantos candidatos, como é que está o tempo de contratação, tudo mais. E as configurações é que você consegue fazer um briefing da empresa, isso é muito importante para poder entender o candidato que tem mais médico com a empresa, né, que tem a ver com a empresa, então missão, visão, valores, tudo isso aqui aumenta o poder dentro do perfil traçado pela Ana Clara. A gente tem algumas comunicações, né, a gente tem alertas por e-mail, por WhatsApp, tudo configurado aqui no sistema para você ficar bem de olho. Contratando essa pessoa, fazendo esse recrutamento, essa seleção, você ganhando tempo com isso, a gente tem uma coisa muito importante que é reter esse candidato na empresa, né, para evitar esse desligamento prematuro. Então a gente tem um módulo de gestão de pessoas, que tem gestão de ponto, que tem todo o acompanhamento, né, por QR Code dentro da loja, por link, com foto, com GPS, que vai identificar quem esteve na loja, quem não esteve, quem chegou atrasado, quem não chegou, quantas horas trabalhou por dia. Você consegue ter em tempo real isso aqui dentro do sistema, né? Quem está, como é que está o desempenho, quantas horas trabalhou, que dia que trabalhou, como que é a folga, que dia que é a folga, como que está a sua escala. Você consegue fazer toda essa gestão. Gestão de atestados, então apresentou o atestado, você consegue inserir esse atestado aqui, o sistema lê esse atestado, grava todas as informações, inclusive o CID, o médico que forneceu o atestado. Você vai tendo um banco de dados de informação aqui muito bacana, né, para pesquisa, para ir lá na frente. Deixa eu ver quantos atestados esse empregado, esse funcionário, né, nos apresentou, quais os CIDs que ele informou nos atestados. É muito importante aqui essas informações para as nossas decisões no dia a dia. Temos a folha de ponto, né, que você vai ter que entregar para a sua contabilidade no final do mês. Então, ele vai gerar todos os atrasos, as faltas, os atestados, todas as informações que você precisa entregar para a contabilidade vai estar aqui. Você vai gerar, conferir, pode fazer os ajustes e eles ficam registrados, porque, lembrando, é um sistema homologado, né, para você não ter problema trabalhista, então ele tem todos os registros, todos os logs aqui, toda a documentação necessária para oferecer, ele já está, né, conforme a portaria 671 do Ministério do Trabalho, ele está todo em conformes aqui para você gerenciar a sua equipe, tem os termos de assinatura digital com validade, você vai apresentar em caso de algum juiz solicitar alguma ação trabalhista se você quiser. A gente tem banco de horas para você fazer a gestão, né, de quantas horas, se não for pagar hora extra, dependendo do acordo trabalhista que for, né, você pode utilizar o banco de horas, tem as compensações, tem tudo que ele tem aqui no banco de horas, faz essa gestão completa, exporta, né, para a contabilidade, tem a gestão de férias, então está chegando as férias,
não está chegando, qual planejamento que você vai precisar fazer, qual é o funcionário que vai sair de férias, férias está vencida, férias a vencer, vamos agendar, vamos fazer o agendamento, já emite o agendamento, o documento para assinatura do funcionário, né, para você estar ciente, resguardado de problemas. Então, emitiu o documento, o funcionário assina digitalmente, você já tem esse documento armazenado com você aqui. Central de RH, onde a gente tem central de olerite, então, vai sair o olerite, vai pagar adiantamento, né, a contabilidade mandou, você dispara por aqui, coleta essa assinatura digital dos funcionários, armazena tudo por aqui, você tem todo o controle, quem assinou, quem não assinou, que dia que assinou, cobra essa assinatura. Aqui a gente tem um módulo de vale transporte, cálculo de vale transporte, quem trabalhou, quantos dias trabalhou, qual o valor que você paga por dia, quantas faltas ele teve no mês para poder, teve 4 faltas, teve afastamento, o sistema calcula qual que é o valor a pagar, gera o recibo coleta essa assinatura digital, então muito completo, você configura os valores todos aqui, se é ônibus, se é metrô, tem tudo aqui, tem um histórico por mês, quanto você pagou, quanto deixou de pagar, documentações, recibos, todas as assinaturas que você precisar, você vai fazer tudo por aqui, vai armazenar, PDF, tudo por aqui, vai enviar, né, para os funcionários por aqui. Então, um sistema que dá uma tranquilidade para a gente aí, muito interessante. A gente tem um módulo de risco trabalhista, né, que quer avaliar isso aqui para a gente não ter problema. Então, esse módulo ele traça, né, um perfil dos nossos colaboradores. Aquele funcionário que sempre atrasa, funcionário que falta, que apresenta atestado, ele vai juntando todas essas informações aqui e vai trazendo para a gente, né, um mapa de risco, aí, um perfil da nossa equipe, né, se você precisa ter atenção com alguém ou não, quem está se desviando do padrão ali, você já ter atitudes a serem tomadas. Então, é um módulo de gestão de pessoas realmente muito completo e totalmente atualizado já para atender as regulamentações que vêm aí com a NR1, né? Então, nós estamos preparados, né, para fornecer ferramentas para que o restaurante fique em dia com a NR1. O que é NR1? São as novas normas aí que vão ditar o que a gente precisa cuidar dos nossos colaboradores, né, dos nossos funcionários. Então aqui vem pesquisas de clima que você precisa rodar com frequência, apresentar relatórios disso em caso de perícia, em caso de fiscalização. Você tem que ter um cartaz na loja, uma central de denúncia, né, onde algum funcionário que passou por alguma situação desconfortável ou alguma situação até perigosa, ele pode fazer uma denúncia. Isso aqui você precisa apresentar em caso de fiscalização, né? Já gera um QR Code aqui para você. Aqui tem um relatório que você tem que gerar de cada colaborador para apresentar para a fiscalização. E esse mapeamento aqui é o que vai dizer, né, em caso de uma fiscalização, se você está cuidando ou não de possíveis riscos e doenças psicossomáticas dentro da sua equipe, né? Então, esse relatório é muito completo, muito importante você rodar isso sempre com toda a sua equipe e ter esse relatório pronto aqui, né, sempre que alguém solicitar, tá? A gente tem também um radar de risco aqui, baseado nas respostas, né, das pesquisas de clima, o que pode estar acontecendo. No caso de uma fiscalização, algum funcionário seu vai reclamar de algum ambiente de trabalho, vai reclamar de alguma situação dentro da sua empresa que esteja, né, gerando risco ou desconfortável para ele. Isso tudo vai ser levado em consideração e a gente precisa estar cuidando disso, a gente precisa mostrar que a gente está atento, né? Então, todas essas ferramentas aqui nos colocam aí em conformidade com as normas aí, com a NR1 que entra em vigor já no final do mês, né? Então, o controle de acesso, você limita, né, a cerca digital aqui, para todos eles, aqui as configurações. Gestão de equipe, onde você vai fazer a gamificação, né, de retenção dessa galera. Então, a gente tem aniversários, né, que você consegue mapear tudo por aqui, enviar mensagem, preparar, né, a divulgação, parabéns de cada um. A gente tem o ranking, que você configura
o ranking, né? Quem fez o quê, ó, se recebeu elogio, se ajuda o colega. Aqui é uma metodologia criada para aumentar a retenção dessa equipe. Então a gente cria, nas minhas operações eu tenho, né, por padrão, criar essa gamificação, essa bonificação por bons comportamentos, né, por boas atitudes, e eles vão acumulando esses pontos aqui todo mês, ou eles recebem em dinheiro, né, ou acumulam para serem até trocados por alguns produtos, e nós estamos implantando essa lojinha dentro do nosso sistema, né, onde ele pode comprar folga, onde ele pode comprar a saída mais cedo, ele pode resgatar em dinheiro, faz o Pix para ele, né? Então a gente tem uma moeda interna que ele vai acumulando por bons comportamentos, por boas atitudes, e perde também, né, caso ele cometa alguma infração. Então, se ele chegar atrasado, ele perde. Se ele usar o celular e for flagrado pelo gerente ou pelas câmeras, se ele tiver falta, ele perde. Falta injustificada, ele perde toda a pontuação que ele ganhou positiva daquele mês. Então, essa é uma gamificação para que a gente, né, faça uma gestão eficaz dessa equipe e retenha talentos, né, realmente, para não ter o problema de sempre estar voltando lá a fazer novas contratações. Aqui a gente tem um controle de freelance. Para que esse controle de freelance? A gente, no nosso meio, quase sempre precisamos, né, de freelancers para os nossos dias, as datas aí comemorativas, né, os movimentos sazonais que a gente tem. Então a gente criou aqui um controle de freelance. Ele gera um QR Code ou um link, tá? Que você, vou contratar o freelancer X. Você gera o link, emite o link para ele. Ele vai preencher um contrato com todas as regras presentes, né? Quantas horas ele vai trabalhar, quanto ele vai receber, já estabelecendo que ele não tem vínculo, que ele vai só prestar aquele serviço temporário e provisório. Ele vai assinar digitalmente esse termo, você vai ter esse termo guardado aqui, registrado, caso algum dia aconteça alguma reclamação, você tem esse documento com validade, tá, jurídica, né, para se resguardar de qualquer problema. Uma que você também tem um registro de todos os freelancers que trabalharam para você, quando foi, quanto você pagou, né, você consegue fazer todo esse controle, esse acompanhamento, tá? Caso precise entregar a documentação técnica do sistema, né, para algum advogado trabalhista analisar, nós temos toda a documentação aqui, solicitar. Tá? A gente tem também um radar de risco aqui, baseado nas respostas, né? Pode, não pode, que o dono pode estar acontecendo, né? Caso de uma fiscalização, algum funcionário seu vai reclamar de algum ambiente de trabalho, vai reclamar de alguma situação dentro da sua empresa. E agora, importante também para o nosso processo, né? Fazemos o controle de estoque, contagens de estoque. Então, quero criar contagens diárias, que o dono pode, de 5 produtos, de 10 produtos, 10 principais produtos, registrado, onde faltava, chegar no estoque mínimo. Você gera um link, envia no WhatsApp aqui da pessoa, ou envia esse link no telefone. E agora, importante também para o nosso processo, né? Fazemos essa contagem de estoque, ele faz pelo celular. Ele pode criar contagens diárias, de essa contagem vem para cá, de 10 produtos, abaixa, já gera alerta, caso precise, chegou o produto mínimo, você gera um link, envia no WhatsApp aqui da pessoa, ou correu esse link no outro dia abrindo da empresa, e já direciona lá quem vai fazer uma gestão de pedidos de compra que você faz pelo celular, ele pode gravar, ele pode escrever, essa contagem vem para cá, já dá a inserção já gera alerta caso precise, chegou o produto, está em estoque crítico, e aqui ele faz um controle de correr o risco de IA no seu estoque, onde ele vai analisar também tem uma gestão de pedido de compra, que você pode gerar os pedidos que ele está sendo usado, por exemplo, por uma ficha técnica facilita bastante e nos últimos a inserção mês, 2 meses, ele teve pouca saída ou nenhuma saída. Então o sistema traz esse alerta para a gente, controle para você, ou não utilizar mais aquilo, onde ele vai analisar também um estoque que está sem movimentação, esse é um insumo, essa é a gestão de estoque, está sendo usado, por exemplo, por uma ficha técnica mais só, nosso dia a dia. E nos últimos mês, 2 meses, ele teve pouca saída ou nenhuma saída.
Então o sistema traz esse alerta para a gente, como é que você está de estoque ou no mês, não utilizar mais mais que você tenha ou armazenado, criar novos pratos, o giro desse estoque, esse é os produtos esse que é a mais gestão de girar, estoques, então, tudo de isso você contagem de consegue estoques aí, que ajuda demais o nosso dia a ter dia. isso na palma da sua mão. Você consegue Isso é fazer as muito alterações, importante pra visualizar gente, seu estoque e o módulo entender de precificação, ficha técnica, como é que você vai determinar determinar se se você você vai ter lucro, o prejuízo volume na que sua você tem operação. armazenado, Então, o giro, a gente tem um cadastro de todos os produtos que mais giraram, estoque, então tudo isso você e na ficha técnica você monta, a ficha técnica isso de na salão, palma da quais sua são mão, os né? insumos, Isso é a muito ficha importante técnica de pra gente delivery, aqui. você acrescenta E embalagens, o módulo de guardanapo, precificação, ficha técnica, sachês, sachês, vai determinar determinar se se vai ter lucro ele ou já te prejuízo dá, na sua né, o operação. preço de Então, salão, a gente tem e um o cadastro preço de de todos delivery os de cada insumos que produto. tem no Então nosso você estoque, consegue fazer e na ficha técnica você monta né, seus preços, a ficha técnica colocar de aqui salão, seus preços preços de venda, insumos, a a ficha ficha técnica de de delivery, você preço de acrescenta salão, embalagens, preço de como é que está a margem guardanapo, configura tudo, sachês, alguma coisa assim, te dá como é que ele já te dá, tá, né, o preço de salão. Aqui você faz uma simulação de faturamento, né? Se você vender 50 pratos, você consegue fazer um acompanhamento de sua margem, você consegue fazer todo esse colocar acompanhamento, criação do seu cardápio, você está de margem, preço de salão, preço de iFood, como é que tá a margem, insumo, ele vai te avisar, alterou a margem, CMV estourou, te dá como é que te avisa, tá, quais são os 5 produtos, 10 produtos. Aqui você faz uma simulação ter de atenção, faturamento, se você vender mexer no preço pratos de cardápio ou não, qual o retorno que você vai ter. E aqui para facilitar, a gente sabe que algumas pessoas acompanhamento, têm ficha técnica no seu técnica, cardápio, Excel, né, a maioria tem Excel, né? então criei um Subiu o importador, insumo, ele vai te avisar, alterou a margem, CMV estourou, né? Ele te facilita avisa quais são a os nossa 5 vida produtos, aqui. 10 produtos Então, que ele você traz precisa algum ter olhar atenção, também, se que você faz vai uma análise mexer no preço dele de da nossa cardápio ficha ou não, técnica, faz e análise aqui do para nosso facilitar, a CMV, gente faz sabe análise que dos algumas nossos pessoas insumos, têm traz pra técnica gente em aqui, por Excel, exemplo, eu tem tenho um insumo tem aqui, você Excel, tem então somente criei um prato, importador esse insumo, dessas né? fichas Isso é técnicas ruim para para cá, uma para o operação, sistema entender, fica né, pouco e eficiente facilitar a gente a fazer nossa isso. vida aqui. Então, Então ele traz é um algum sistema que vai olhar também, te ajudar faz e análise muito, vai te dar uma da clareza nossa ficha pra técnica, você fazer faz seu análise controle do de nosso estoque, seu CMV, controle de faz análise CMV, dos seu nossos controle insumos, de traz pra gente aqui, precificação, por né? exemplo, Que eu tenho um seu insumo lucro, que seu você tem prejuízo. somente um prato com esse insumo, Finance né? é o ruim nosso pra uma módulo de operação. controle Fica financeiro, pouco eficiente, bastante fazer complexo isso. e Então, completo, né? é um sistema Onde que você vai tem contas a te pagar, ajudar e receber, muito, vai te dar uma lança clareza todas as suas pra contas você a fazer pagar seu e controle de receber estoque, aqui, seu controle de a CMV, gente sabe que seu alguns controle de PDVs ou RPs precificação, trazem um né? pouco Aqui tá dessa seu informação lucro, financeira. seu prejuízo. Eu aconselho a trazer isso para cá, para você Finance fazer um controle. é o nosso realmente com módulo de controle indicadores, né? financeiro. Você vai Esse ter um bastante DRE complexo gerencial e realmente completo, completo, né? né? Onde você vai ter uma contas gestão a pagar e receber, lança muito todas clara as suas de contas a pagar e indicadores receber, aqui, o que você está perdendo, o que você a está gente pagando, sabe que de alguns taxas, PDVs ou taxa de RPs serviço, trazem um né? pouco O dessa que realmente informação financeira, eu receita, aconselho a né, trazer do isso seu para negócio, cá, para você a fazer clareza um que controle você realmente tem com indicadores, com essas né? informações Você vai aqui ter realmente um DRE diferenciado. gerencial, Fechamento de caixa, né? Para você fazer um você vai acompanhamento ter uma gestão de dinheiro, de fechamento, muito clara tá? de indicadores do seu que você está fechamento de perdendo, caixa, você está você pagando pode de lançar taxas, tudo de taxa de manual por aqui, ou você né, pode o que importar realmente é do seu sistema, receita, uma tela, né, do trazer seu para cá negócio, também. a clareza Ele que já você te tem apresenta depois com essas informações, indicadores aqui, acumulativos, diferenciado. quando você tem Fechamento de caixa, né, né, para você fazer um acompanhamento de bastante dinheiro, de fechamento, fluxo como de é que tá, caixa, você vai indicadores provisionais de caixa aqui, né? Você pode Então, lançar já tudo lançar manual por aqui, o ou você ARCB, pode já importar lançar do o seu que você vai ter que sistema, importar uma pagar, tela, já tá? trazer Como é que vai estar pra seu cá fluxo também. nos próximos Ele dias, já te apresenta né? depois dinheiro que você vai indicadores precisar acumulativos, para qual você você tem durante que o ter próximo. Isso é um dias. controle de cofre também, Configuração bastante de empresa, né? Então, o fluxo fluxo de caixa, você vai conseguir o gestor de provisionar iFood isso aqui, né? que Então, é um módulo já muito lançar interessante, o onde ARCB, você vai já importar lançar aqui que você vai ter que o pagar, seu relatório já te dá como é que financeiro vai do estar seu iFood, fluxo aquele nos relatório próximos com dias, né? 1.300 linhas de dinheiro dá você para vai entender precisar muito pouco. O O sistema faz uma uma leitura nos desse próximos relatório e te apresenta configuração o de relatório empresa, em né? Então, números que o você consegue financeiro, realmente tudo isso. entender. Quanto você O pagou gestor de iFood, taxa, quanto você aqui pagou um módulo de muito marketing, interessante, como é que onde tá você o vai comparativo importar de aqui mês com mês, o seu como é relatório que tá, financeiro do iFood, aquele relatório quão saudável está o que seu, dá para entender muito o faturamento no o iFood, sistema faz quanto uma você leitura tá desse investindo. relatório Se você e te tiver apresenta 3 lojas, o 4 relatório em lojas, números que você eu consegue consigo realmente comparar entender. Quanto você pagou né, as de lojas taxa, aqui, quanto tá você vários pagou relatórios de esse marketing, módulo como é aqui que está o ele faz uma comparativo gestão de financeira mês do com iFood, mês,
como é que tá, confesso que eu não vi ainda quão saudável está o nível seu de indicadores que ele faturamento no iFood, E quanto esse você está analítico ele faz uma leitura 3 do seu lojas, relatório 4 de lojas, pedidos. Eu consigo então, comparar né, as cancelamentos, lojas aqui aqui, vai vai dar dar vários taxas relatórios, compradas, taxas esse de módulo módulo aqui, aqui, ele vai te entregar indicadores indicadores de bastante iFood importantes também. que eu, Esse é um módulo, a gente tem importação importação fiscal também, também, né? então a gente nível, consegue jogar jogar os os indicadores para cá, para gerar. E esse automático analítico ele nossos- faz uma leitura do seu nosso relatório gerenciamento de de vendas, pedidos, né? quanto a gente vendeu, como é Então que ele está vai nossa ler, curva né, de cancelamento crescimento ou ele não, vai ver taxas taxas cobradas, cobradas, taxas de esperado ou entrega, não. e vai te entregar indicadores aqui, adiantar um pouco por aqui. E Esse é um módulo, a gente tem de importação mercado, ele faz fiscal alguns também, né? comparativos Então, com a gente padrões consegue de jogar mercado para cá, para gerar, trazer para a gente alguns indicadores automático bastante nossos- importantes, né? Simulador nosso de lucro, gerenciamento de então, vendas, como é que né? está faturamento Quanto bruto, como é que está se você aumentar faturamento ou não, estamos crescendo na taxa esperada ou não, CMV, então, a gente consegue já comparativo adiantar um pouco por aqui, consegue colocar inteligência de mercado, ele faz cenários comparativos com padrões de mercado. Então, se eu aumentar para trazer para a gente alguns 1% indicadores bastante do importantes, meu faturamento, simulador 3% de do lucro, meu como é faturamento, que está que faturamento isso vai bruto, impactar no meu lucro se você efetivo, aumentar né? faturamento bruto, Então, é bastante disso, interessante aqui para você CMV, fazer comparativos de mercado, consegue colocar todos os seus você tá números dentro, aqui, ele vai te dando cenários, né, da sua empresa, todo tipo de relatório, se eu aqui pra você aumentar guardar essas informações, 1% do seu meu faturamento, 3% do meu faturamento, isso vai impactar fideliza, efetivo, né? módulo de Então, CRM, é bastante esse é o mais interessante interessante aqui para você recém-implantado, fazer, para nos comparativo atender de mercado, para vendas. você tá Né? dentro Então aqui a do que gente você fez esperado, toda a você não gestão e aqui a todo gente tipo de começa relatório aqui a para você guardar essas vendas, informações, né? Reter o nosso cliente, Seu finance, identificar o nosso cliente, né, pelo e-mail, pelo WhatsApp, trazer quantas fideliza, vezes esse cliente módulo veio de pra cá, sempre CRM, importando esse é o mais novo o módulo aqui, o arquivo, né, de recém-implantado, relatório do nosso PDV, para nos atender, realmente a gente trabalhar para vendas, esse né? cliente Então aqui a aqui. gente Aqui fez tem um toda a módulo gestão e aqui a gente começa, eu estou liberando entrar ainda em fase vendas, que é um módulo de reter o nosso reservas, cliente, vai estar identificar liberado o nosso na versão cliente, né, completa pelo do e-mail, sistema. pelo WhatsApp, Módulo de trazer reservas, quantas vezes você esse monta cliente seu veio salão, pra cá, quantas sendo mesas, importando quantos lugares, o você arquivo, vai né, de atender, relatório do nosso né, PDV, posição pra da realmente mesa, a você gente consegue trabalhar mexer na posição esse da mesa, cliente fazer aqui. todo Aqui o tem um mapa módulo que para você liberando ainda em disparar fase as beta. reservas. É Ele um vai módulo criar um de link reservas para você vai estar trabalhar. liberado Então você tem um versão link aqui que completa você do vai sistema. divulgar no seu WhatsApp, Módulo no de seu Instagram. reservas, você As pessoas monta vão seu entrar, salão, vão quantas fazer mesas, reservas, vão quantos responder lugares. algumas perguntas, Você vai efetivar a atender, reserva, né? Você Posição recebe da essa mesa, notificação, você mexer na recebe posição essa da notificação mesa, aqui fazer em tela. tudo. Você Consegue consegue gerar gerar o modo recepção para você onde disparar a as atendente vai reservas. só fazer Ele o vai criar um acompanhamento link dessas para você reservas, trabalhar. entender quem Então, é você que tem um link já que está você vai agendado divulgar, no quem seu é que WhatsApp, no seu Instagram. disparar As alertas, pessoas né, vão para entrar, esses vão clientes fazer aí, reserva, vão responder algumas 4 horas perguntas, vão antes, efetivar a 30 reserva. minutos antes, Você pra recebe garantir essa a notificação, presença você recebe desses essa clientes. notificação E aqui a dela. gente tem Você consegue campanhas gerar o que modo nós recepção, conseguimos criar, onde a tendo os atendente dados vai só desses fazer o clientes. acompanhamento dessas reservas, A entender gente quem consegue já está agendado, quem é que não. entender, disparar comportamento para esse cliente, o que é que a gente precisa, né? 4 fazer, horas então, antes, vamos trazer esse cliente mais vezes, vamos aumentar a presença desses clientes. É um módulo bastante aqui a gente completo tem de CRM, campanhas que nós muita conseguimos coisa, criar, muita coisa com- interessante, tendo né, os no dados radar. desses E clientes. nós então, temos também a gente cartão consegue, fidelidade, forma entender digital aqui também, muito interessante. comportamento Páginas desse de cliente, o que é captura, que a né, gente que você precisa, vai rodar né, campanhas, fazer. Então, vai vamos rodar trazer esse cliente divulgação mais desses vezes, links vamos pra aumentar trazer esse recorrência, cliente. né, É um módulo fomentar bastante completo delivery, de ou CRM, fomentar mesmo o seu com salão. muita coisa, E muita aqui coisa pesquisas interessante NPS, no radar. vai E gerar nós aquele temos display também de mesa, né, com QR Code. cartão E esse fidelidade, QR Code vai forma digital montar a aqui, pesquisa muito do interessante. seu jeito, Páginas de de ação captura, aqui, né, né, você que vai rodar você campanhas. Quero criar vai uma rodar pesquisa, divulgação desses links que para trazer esse vamos ver cliente, que tipo de pra prato fomentar que a gente delivery, precisa ou ter, fomentar mesmo tipo o seu de prato salão. que E aqui faz pesquisas sentido pro nosso NPS, cliente, você consegue vai gerar gerar aquele pesquisa. display Deixa eu de ver o que mesa, o né, cliente com tá QR achando Code do e nosso esse QR salão, Code que vai, ele está achando você vai do montar clima, do nosso pesquisa, atendimento, seu jeito, dos sua nossos intenção pratos. aqui, Você né, cria que a você pesquisa quer. que você Quero quiser, criar que uma traz pesquisa, esse resultado tudo para cá. que Segue vamos analisar, ver né, que tipo quem de tá prato, achando quem que não a tá gente achando precisa que ter, que tipo tá de prato com que avaliação faz sentido para o nosso cliente. cliente. Você Então a gente consegue gerar traz essa tudo pesquisa, para deixa eu ver o cá, que o cliente analisa tá achando tudo, ó, do do nosso nosso salão, novo, vamos lançar um o cliente está cardápio achando novo, do clima, do conta nosso pra gente atendimento, aqui, né, dos o que nossos que- pratos, que você trouxe cria a pesquisa aqui, como como você é que quiser, que se traz
traz esse resultado, sente falta. Consegue analisar para ter uma ideia completa de tudo mesmo. E nós temos alertas também, e o radar, se não está
Então a gente consegue entender quantas pessoas estão reclamando da mesma coisa. Vou lançar um cardápio novo, várias pessoas reclamaram pra gente aqui, né, qualidade. Não, muitas pessoas elogiaram que ele se sente lá, o que ele sente falta. Você consegue criar campanhas. Dá para ter uma ideia completa de tudo mesmo. E já cria os alertas também, né? E o radar para você colocar que você consegue entender quantas pessoas estão reclamando da mesma coisa. Já vem com algumas campanhas, várias pessoas reclamaram do atendimento, de qualidade. Não, muitas pessoas elogiaram. E a gente tem aqui os relatórios, você faz o acompanhamento. Você consegue criar campanhas para analisar tudo. Semanal, já cria o display de mesa com QR Code aqui. E nós temos aqui o módulo de reputação, é bastante interessante, onde ele vai unificar. Já vem com algumas campanhas pré-estabelecidas interno. Você vai conectar com o iFood, né? Ele vai sincronizar lá. E a gente tem aqui os relatórios, tá todas as informações de avaliações, como é que foi do seu iFood, do Google, semanal, como é que foi o comparativo interno e tudo mais. E aí, nós temos aqui trazer para cá como é que reputação, as avaliações ele vai unificar iFood, Google e o seu NPS interno de interessante com ele no seu salão, que você pode lá, levar essa experiência para captar todas as informações de avaliação, uma visão realmente do seu iFood, do Google por parte interno da sua experiência. Ele vai trazer para cá como é que está. E o módulo vida de avaliações do iFood, que é o módulo onde você consegue fazer toda a gestão pessoal. Que ele tem, a gente falou de interessante no seu salão corporativo, mas se a nossa levar essa experiência para o delivery, com certeza uma visão realmente aí o nosso negócio também não vai estar, né? Porque vai dar muita confusão da sua experiência. A gente tem vida de dono, onde você consegue criar projetos, né? É o módulo onde você consegue fazer toda a gestão pessoal. A gente falou muito de você consegue fazer lista de compras, mercado, compartilhar com a esposa, enviar no WhatsApp. Com certeza, sobre o nosso domínio, aí o nosso negócio também não vai estar, né? Porque vai dar muita confusão. Propriedade, então, né? Que isso a gente tem vida de dono. A esposa te mandou uma mensagem, criar projetos, comprar, colocar isso ali na lista, manda o link para ela, fala para ela fazer a lista, ela faz a lista, consegue fazer a lista de compras, mercado, consegue tomar uma decisão rápida, enviar no WhatsApp. Quer criar um projeto de viagem, colocar valores, criar todo esse propriedade, né, que isso facilita. Então, a esposa te mandou uma mensagem, acompanhamento de sua rotina, que você consegue já inserir na lista, manda o link para ela, fala para ela fazer a lista, ela faz a lista, você recebe a lista atualizada. Ele consegue tomar decisão rápida por essa gestão. Quer criar um projeto, né, de viagem. E você pode perguntar, colocar valores, criar todo esse projeto para você ter esse acompanhamento. Um acompanhamento de sua rotina, de sua saúde, né, como você anda dormindo, como que está a sua nível de água, quanto de água você está tomando, trazer tudo para cá. Ou você faz todo esse tudo manual, ou essa gestão aí da sua vida também. E você pode perguntar todo esse acompanhamento, mensagem aqui para ele, como é que estão as coisas. Fechou, galera. Esse daqui é o oficinho que vai nos ajudar muito na nossa rotina, né? Trazer tudo para cá. Ou você lança tudo manual, ou importa os extratos para cá e aí você